Olá, meus amigos. Vamos ao nosso pós-planejamento. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre a terceira rodada da Euro e também o início já da fase de playoff, tá bom? Como eu fiquei um tempo sem gravar, acho que foi uma semana, né? Gravando esse vídeo na segunda-feira à noite. Acho que a última vez que a gente conversou foi no domingo, no último jogo da Romênia. Não, no sábado à noite. O jogo da Romênia com a seleção da Bélgica. Isso, 2-0 para Bélgica, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre esses jogos, vou trazer os meus resultados aqui para eu poder relembrar, porque já faz muito tempo. Vou voltar no domingo, tá? Vou começar aqui com Escócia e Hungria. Acho que Alemanha e Suíça foi antes. Ah, não, eram jogos no mesmo horário, tá? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui o monitor. Esse foi dia 23. 23/6. 23/6. Tá. Eu tenho tido uma Euro muito boa, né? Até estava respondendo um comentário do Nuno, agora no YouTube, que me fez uma contestação em cima de um resultado que eu tive na Inglaterra. E muito do que eu tenho trabalhado hoje, talvez de maneira um pouco mais agressiva, tem a ver com o meu resultado na Euro. Então eu sou um trader que geralmente eu tenho uma... Deixa eu aumentar um pouquinho minha câmera. Eu tenho um comportamento mais agressivo no lucro, isso não é segredo para ninguém. Quando eu dei algumas palestras já, eu comentei sobre isso, sobre a minha agressividade no lucro. E essa Euro tem sido muito boa para mim. Então, eu tenho tido de fato uma agressividade maior e não me prendendo tanto em cenários mais amarrados, como é o caso do meu back favorito, ler per equipe em campo. São métodos que eu chamo de métodos mais amarrados, né? Que eu trabalho de maneira convencional, geralmente para criar um pouco de gordura, e quando estou em lucro vou atrás de alavancagem. Porém, como a minha Euro já está numa situação bem ascendente, assim, eu já tenho sido agressivo, né, há alguns dias, há algum tempo, né? Mas vamos lá, começando aqui embaixo com Albânia e Espanha. Eu acho que não é dia 23, né? Ah, tudo bem, aqui eu coloquei no final do dia, não vai aparecer nunca. Ah, agora sim. Aí. Suíça e Alemanha. Nesse jogo aqui, eu lembro que eu peguei o gol do Füllkrug no finalzinho. Não tomei o gol da Suíça, cheguei a estar a favor da Alemanha no início. Aqui, ó. No início. Não tomei o gol da Suíça, porque já havia uma redução de ritmo. E se não me engano, eu peguei o gol do Füllkrug no final, mas foi com um capital bem reduzido. Para você que tem me acompanhado no Instagram, você viu o que eu fiz. Eu expliquei certinho lá, mas realmente são tantos jogos que eu não estou lembrando, mas eu estou compactando tudo dentro de um destaque, né? Eu não sou muito bom em rede social, não, mas tem aqueles destaquezinhos aqui, ó, que dá para você clicar. Eu sempre estou adicionando os stories ali, tá bom? Então, eu acho que foi isso. Eu acho que eu trabalhei uma correção de preço. Vou até selecionar aqui para ficar mais fácil, ó, dia 23. Vamos lá, dia 6, dia 23, que a gente fala só desse dia. Aí, foi Suíça e Alemanha e Escócia e Hungria. Então, acho que eu fiz isso. No jogo da Escócia com a Hungria, eu, sendo bem sincero, não me lembro. Não sei se eu tive um perfil mais conservador ali, ou se eu não tive oportunidade mesmo. Olhando aqui esse jogo no SofaScore, eu não tenho certeza. Eu acho que eu não peguei esse gol no final aqui da Hungria. Ah, sim, lembrei. Foi um jogo que eu estava mais focado na Alemanha. Eu ia me posicionar no final aqui. A cotação da Hungria estava muito baixa, mas eu achei muito arriscado. Agora eu estou me lembrando. Foi aquele jogo onde teve uma lesão grave de um jogador da Escócia. Acho que foi isso, né? E aí, por esse motivo, o juiz deu 10 minutos de acréscimo, o mercado ficou maluco. Ainda bem que eu não me posicionei. Eu acho que se eu tivesse me posicionado aqui, talvez eu olharia para o lado da Hungria
para trabalhar contra a Hungria. E aí já sabe, né? Teria tomado o gol aqui no final. Vamos para o dia 24. Dia 24, vou falar só da Euro, porque eu tenho trabalhado só a Euro esses dias, tá? No dia 24, a gente teve... Não mudou aqui? Tá bugado o site aqui do SofaScore. Vamos lá. Dia 24, aqui. Albânia e Espanha. O que foi esse jogo? Vamos ver. Dia 24. Dia 24. Lembrando, tá? Eu tô fazendo isso tudo aqui ao vivo, tentando mexer nas câmeras aqui. Vamos lá. Albânia e Espanha. Trabalhei o over 2,5 nesse jogo, depois que a Espanha abriu o placar. Bom, então, aqui foi um jogo onde eu não consegui pegar o primeiro gol da Espanha. Tá? Não tive oportunidade. A Espanha marcou assim que foi para cima. Depois do gol, entrei buscando 2 gols, provavelmente no segundo tempo, e não encontrei. Então, assumi um prejuízo aqui. Tenho trabalhado com uma stake maior de over na Euro. Tá? E depois trabalhei Croácia e Itália e consegui encontrar o gol no final da Itália, que foi um empate marcado pelo Mattia Zaccani. Até dá para quem é brasileiro, deve ter tido uma sensação gostosa nesse jogo, porque a Croácia foi eliminada nos últimos segundos, né? E aí lembrou muito a Copa do Mundo de 2018. 2018? 2022. Que o Brasil também teve essa tristeza com a Croácia. A Itália depois ia ser eliminada, a gente vai falar disso. Mas foi mais ou menos isso, né? Teve um momento muito bom nesse jogo, para mim foi o melhor momento do jogo, que foi essa pressão aqui da Itália. Eu não me lembro se eu peguei esse gol do Modric, eu acho que não. Não tenho certeza, acho que não. Mas essa pressão da Itália aqui depois do gol foi muito forte. Acho que a cotação da Itália agarrou ali em 10. Foi muito, muito forte. Acho que foi a melhor posição, talvez, assim, top 3 de posições da Euro. Porque se a Itália empata nesse momento aqui, eu seria bem mais agressivo tentando buscar uma alavancagem. Acabou que o gol saiu no final. Provavelmente eu já estava com uma gordura aqui. Não sei se eu trabalhei essa gordura contra a Itália, se eu peguei aquele gol ou não. Realmente não estou conseguindo me lembrar. Mas acabei trabalhando aqui e conseguindo buscar essa alavancagem. Esse foi um gol de alavancagem no final, que acabou me pagando muito, muito bem. Né? Acabou me deixando em lucro naquele dia. No dia 25, eu estou olhando aqui no SofaScore, tivemos Dinamarca e Sérvia. Nossa, foi 2 jogos 0-0. Provavelmente eu perdi dinheiro aqui. Vamos lá. Ou teve oportunidade. Vamos ver. 25. Ainda consegui fazer alguma coisa. Holanda e... tá. Teve mais jogo. É aqui embaixo. Foram 4 jogos. Foram 2 horários. Então começou com Holanda e Áustria. Esse foi... Cara, pra mim esse foi o melhor jogo que eu trabalhei na Euro. Por quê? Eu podia ter tomado, acho que... Não vou dizer todos, mas pelo menos 2 gols aqui eu tomaria. E eu gravei um stories no Instagram. É History ou Stories? Agora não sei. Eu gravei um History no Instagram, Stories, falando que o meu principal objetivo nesse jogo era não tomar um gol contra a posição. E eu fiquei muito de fora, assim, do jogo. Eu acho que eu peguei o gol da Áustria, naquele comecinho ali. E aí eu fechei a posição e eu acho que eu não voltei a clicar. No máximo, tentei buscar um empate da Holanda no final. Acho que foi isso. Então esse lucro aqui que vocês estão vendo, esse aqui, ele foi maior ainda do que poderia parecer. Por quê? Ele poderia ter sido um grande prejuízo, né? Então, já fiquei feliz. Jogo da França com a Polônia praticamente não cliquei. Acho que foi alguma entrada aqui que eu fechei a posição, enfim, não quis segurar. A França e a Polônia aqui numa situação onde a França tinha que propor jogo, e a França propondo o jogo a gente já sabe que não é tão boa assim. Jogo da Dinamarca com a Eslovênia, eu também praticamente não dei tantos cliques. Terminei com um resultado pequeno. Aí, desculpa, Inglaterra e Eslovênia. Dinamarca e Sérvia eu terminei com um bom lucro. Agora eu não me lembro o que eu fiz. Deixa eu ver o gráfico aqui. Tá. Provavelmente foi um trabalho contra a Sérvia. A Dinamarca dominou quase que o jogo inteiro, né? E até eu lembro que eu fiz um vídeo no final falando como a Sérvia, precisando de um gol para se classificar, como ela foi apática. E, de fato, me assustou bastante a apatia da seleção da Sérvia. E ela acabou eliminada.
e naquele grupo acabou passando a Dinamarca e a Inglaterra. No dia 26, foram 4 jogos também? Foram 4 jogos no dia 26. Então vamos lá. Dia 26. Vou mudar os resultados aqui, porque com os resultados eu consigo me lembrar. Tá. Esse foi um dia de prejuízo para mim. Terminei o dia em prejuízo. Eslováquia e Romênia, o over 2,5. Ah, esse aqui foi um over horroroso que eu me envolvi. Né? Porque isso aqui tinha tudo para ser um jogo de comadre. Eu lembro que a gente fez esse planejamento. E aí, no jogo de comadre, a gente acabou tendo uma situação de um jogo aberto. Era esperado um jogo de comadre, do nada uma porradaria para tudo quanto é lado, finalização. E aí a Romênia toma o primeiro gol e depois faz o empate de pênalti e o jogo continua aberto. E eu acabei ouvindo o canto da sereia e falei, vou. E fui no over limite. Eu não encontrei nada aqui, somente um grande prejuízo. O jogo da Ucrânia com a Bélgica, o que eu fiz? Eu não me lembro. A Bélgica... esse jogo eu lembro que eu fui bastante cauteloso, porque a Bélgica foi mais agressiva, só que a Ucrânia joga muito bem no contra-ataque, né? Eu sempre tenho receio quando a Ucrânia tá fechadinha. Eu acho que eu fiz ali alguma coisa, não sei se no final eu cheguei a trabalhar contra um empate, tentando buscar uma alavancagem. Sinceramente, não tô me lembrando, mas para vocês que estão me acompanhando no Instagram, vocês sabem. Geórgia e Portugal, tomei o gol aqui da Geórgia. Foi o primeiro gol da Geórgia que eu tomei, depois eu ia vir tomar outro, né? Portugal já estava perdendo de 1-0. Eu tinha construído um bom... Acho que já estava com um lucro interessante até. Numa volta, acho que foi isso, volta do mercado, né? Porque a Geórgia marcou, aí deu aquela estilingada para baixo, o mercado começou a voltar, consegui pegar contra a Geórgia, fiquei um tempo bom ali. Porém, eu segurei a posição demais no início do segundo tempo. E eu acho que foi no início do segundo tempo que a Geórgia marcou. Quer ver? Exatamente, olha lá. Comecinho, Portugal até começou bem, mas aí titubeei, saí de lucro para prejuízo. Tomei aqui um prejuízo relativamente grande até. No jogo da República Tcheca com a Turquia, eu trabalhei o over 2,5. Aí foi um cenário de over interessante e até esperado, né? Porque a República Tcheca, diferente da Sérvia, quando estava atrás do placar, foi para cima. E mesmo com um homem a menos, não deixou de atacar. E aí, quando estava 1-0 para a Turquia, eu me posicionei no over à frente, não foi o over limite. Consegui pegar esse gol aqui de empate da Turquia, da República Tcheca. Foi até um gol bom, né? Porque deixou o jogo ainda mais animado. E aí, a República Tcheca veio para cima com tudo e acabou tomando mais um no final. Limpou um pouco do meu prejuízo do dia, mas ainda assim eu terminei em prejuízo nesse dia 26. No dia 27, nós tivemos... Será que eu falei? Eu falei sobre tudo no dia 26. Dia 27 foi folga, né? Quinta e sexta foi folga de euro, voltamos no dia 29. Vamos lá. Dia 29. Dia 29. Dia 29 foi um dia bom, mas eu acho que eu trabalhei pouco. Ó, Alemanha e Suíça. Não, Alemanha e Dinamarca, Suíça e Itália. Jogo da Alemanha com a Dinamarca, deixa eu me lembrar o que eu fiz. Eu peguei o segundo gol, lembrei. Eu trabalhei a favor da Alemanha no início, foi uma pressão muito forte da Alemanha. Fechei a posição quando a Alemanha começou a respirar. Não peguei esse primeiro gol aqui do Kai Havertz de pênalti. E peguei esse segundo gol do Musiala quando eu estava trabalhando uma descida do preço da Alemanha. Estava bem carregado aqui no mercado. Por isso que eu falo para vocês, depois, né, eu acabo me tornando um trader mais agressivo e saio um pouco da casinha dos meus métodos nessa agressividade em lucro. Então eu posso estar em lucro, às vezes, numa competição inteira. Aconteceu muito isso na Copa do Mundo, né? A Copa foi, até então, o meu melhor resultado no trade numa competição. Eu tive um bom início e aí dali para frente eu acabei trabalhando de maneira mais agressiva e pode ser às vezes dentro de uma partida, né? Eu posso pegar uma alavancagem, sei lá, se a Itália empata o jogo mais cedo com a Croácia, eu estaria num lucro muito bom. Será que eu não seria muito mais agressivo ali? Claro que eu seria. Vocês me conhecem. Então, no caso da Euro, eu estou sendo agressivo por conta da competição. Porque no início, na largada da competição, eu já tive um excelente resultado. Então, a gordura da Euro tem me feito ser mais agressivo. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, a favor do favorito vencendo. Não são posições que eu trabalho tanto, mas eu enxerguei uma possibilidade
porque eu achei o mercado da Alemanha muito alto naquele momento. E pegando a descida do preço, foi contemplado com esse gol da Alemanha. A mesma coisa aconteceu agora na Inglaterra. Né? Eu sei que vocês vão ficar achando picuinha, mas você não faz lei ao favorito. Não gosto mesmo, não faz muito bem pro meu emocional. E eu falo que eu não faço porque eu não gosto de fazer e na maioria das vezes eu não faço. Mas numa competição como essa, onde você tem traders muito melhores que você, óbvio, né? Eu estou disputando contra ótimos traders do mundo inteiro. E me surge uma oportunidade, eu saio um pouco da casinha, porque eu estou numa gordura muito boa na Euro. Né? Depois eu vou mostrar para vocês o meu resultado na Euro no geral. Tá? Por enquanto, vamos lá. No jogo da Suíça com a Itália, eu não me lembro se eu fiz muita coisa. Eu não fiz o primeiro tempo. É isso. Eu não cheguei. Na verdade, o jogo da Suíça foi o primeiro, né? A Itália foi eliminada antes, depois a Alemanha jogou. Eu não consegui fazer o primeiro tempo, não estava aqui. Dia de final de semana, né? Você tá com a família. Almocei com a família e tudo mais. E cheguei no segundo tempo. E nesse segundo tempo eu praticamente não fiz nada. Eu acho que cheguei a deixar uma moedinha contra a Suíça no final para tentar buscar uma alavancagem e acabei deixando só esse pouquinho de dinheiro aqui no mercado. Tá bom? Dia 20. Dia 30. Dia 30 foi domingo. Dia 30 foi domingo. Eu acho que foi o dia da Inglaterra. Vai ser bom porque a gente vai comentar sobre ela, não foi? Foi. Foi o meu melhor dia da Euro até aqui. Um resultado bem expressivo. Metade da stake que eu estou trabalhando, para vocês terem uma ideia, né? Fica aparecendo resultados muito acima da média, porque o valor é alto. Porém, eu estou trabalhando com uma stake de $100 mil nessa Euro. Uma stake maior do que eu trabalhei na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo eu trabalhei com 60. Né? Então, demorei um pouco para me adaptar. Tive uma sorte de ter um início muito bom. E agora tô tô colhendo os frutos, né? Com uma gordura eu posso ser um pouco mais agressivo. E aconteceu isso nesse jogo da Inglaterra. A Inglaterra começou jogando nada, né? Eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês. E o mercado em jogos da Inglaterra tem muita confiança, né? Tá até ruim de ver o gráfico aqui, mas esse início foi muito forte da Eslováquia. A Eslováquia teve chance de marcar gol antes de fato do gol. E eu trabalhei uma correção já muito pesada ali contra a Inglaterra. É do meu estilo trabalhar contra a Inglaterra? Não é. Contra o favorito. Não é do meu estilo. Não é do meu estilo emocional. Não gosto muito. Mas a minha competição na Euro está muito boa. Então eu estou me permitindo aproveitar oportunidades, mesmo em situações onde eu talvez não me sinta tão confortável. Mas eu estou vendo uma grande oportunidade e estou aproveitando. Vou tomar prejuízo fazendo isso? Óbvio. Claro. Claro, mesmo sendo uma oportunidade de valor. E, na minha opinião, era uma oportunidade de muito valor trabalhar aqui contra a Inglaterra. O início da Inglaterra foi horroroso. Mas o gol da Eslováquia talvez tenha sido num bom momento da Inglaterra. Tenho minhas dúvidas se foi um bom momento. Acho que a Inglaterra acordou para a vida depois que ela tomou de fato o gol. Mas depois que eu estava fazendo essa primeira perna de correção da Inglaterra, o mercado começou a subir, eu já consegui fazer ali um bom lucro, uma boa gordura, eu comecei a reduzir minha mão. Nessa redução de mão, quando você está muito carregado no mercado, eu não vou clicar para fechar num preço só. Eu vou fechando devagarzinho. Então, fui fechando minha posição devagar. Poderia ter tomado o empate da Inglaterra, mas acabei sendo presenteado. O empate não. Poderia ter tomado um gol da Inglaterra, né? 1-0 da Inglaterra, mas acabei sendo presenteado com o gol da Eslováquia, né? E aí, meu lucro foi muito alto naquele gol, só que com o lucro do jogo, de novo, já mais agressivo, eu tenho esse perfil, eu usei o lucro para continuar empurrando um pouco mais a odd da Inglaterra. A odd foi embora. Quando eu vi que a Inglaterra começou a ter sequência de escanteio, aí eu encerrei minha posição total. E acabei terminando com um lucro muito, muito bom. Poderia ter sido um lucro ainda maior se a Inglaterra vira o jogo no tempo normal. Poderia ter talvez tido, não vou dizer o dobro, mas um resultado bem legal, né? O que eu lembro, se não me falha a memória, é que eu gastei boa parte do lucro tentando buscar a virada da Inglaterra. E depois utilizei outra parte do lucro para tentar buscar um empate. E o empate me devolveu o investimento da tentativa de alavancagem na virada. Acho que foi mais ou menos isso, né? Então, devo ter perdido aí 15, 20% do que eu ganhei aqui agora no resultado final. Tentando buscar a virada e aí no final, ainda em situação agressiva,
já vendo que a virada seria impossível quase, eu fui tentar buscar um empate e acabei encontrando. Se não encontro o empate, terminaria o lucro com um lucro muito bom ainda, mas provavelmente com metade desse lucro aqui. Porque eu fui agressivo nesse tanto, né? E isso, obviamente, diz muito sobre o meu resultado na Euro até aqui. Me torna um cara mais agressivo, né? Se eu tivesse, eu tenho conversado com o Abraão, o Odds Justas, vocês todos conhecem, e é visível, né? A gente bateu um papo antes da Euro, no começo da Euro, é visível que o início do Abraão não foi bom e isso teve uma influência no comportamento inicial dele. Ele teve que ser um pouco mais contido, fazer uma gestão um pouco mais conservadora. Se é o Abraão da Copa do Mundo, que começou já voando, provavelmente ele já estaria sendo muito mais agressivo, né? Então, a gente acabou aproveitando mais oportunidades. No jogo da Espanha, com a Geórgia, eu acho que eu não... esse foi um jogo que eu tomei o gol, né? Foi recente, então fica muito mais fácil para mim. Esse jogo eu tomei o gol da Geórgia, foi a primeira chegada, esse aqui, ó. Foi a primeira chegada da Geórgia ao ataque. Foi a primeira. E não foi nenhuma finalização, foi um cruzamento e a Geórgia fez um gol, na verdade foi um gol contra da Espanha. Esse é o tipo de gol que a gente brinca, né? Que vem do traseiro, um gol espírita que não tem como você não tomar. Infelizmente aconteceu e eu tomei. Paciência, né? Não influenciou em nada, já estava com um dia excelente por conta da Inglaterra, então gol aceito, tranquilo. Voltei para o mercado? Não voltei para o mercado. Desde o gol da Geórgia, eu já queria me posicionar em gols. E foi o que eu fiz. Por quê? Porque a Geórgia, mesmo à frente do placar, ela não recua. E já me deu aquela lembrança do jogo contra a Turquia, na primeira rodada, quando eles foram para cima, botaram até o goleiro, né, o Mamardashvili, na área, para tentar buscar essa recuperação e acabaram tomando gol no final. Então, quando eu me posicionei, quando a Espanha fez aqui o segundo gol, eu queria trabalhar gols. O overlimite não tinha preço. Eu não peguei, então, esse terceiro gol. Mas aí, o quarto gol, que era o 4,5, tinha preço. Eu trabalhei a favor dele e consegui pegar. Então, basicamente, tinha acabado de entrar. Então, basicamente, limpou ali praticamente esse prejuízo da Espanha. Se não tivesse essa oportunidade, se a Geórgia não tivesse saindo, se a Geórgia já tivesse aceitado o prejuízo, eu não iria trabalhar. Nesse over, eu iria aceitar o prejuízo na Espanha e tudo bem, né? No dia de hoje, para os meus amigos de Portugal que me acompanham, hoje Portugal sofreu, hein? Nossa, mãe do céu, hoje Portugal sofreu, mas sofreu bonito. Foi dia 1º/7. Aqui, ó. Hoje foi um dia praticamente com pouquíssimos cliques, né? Eu dei um grande clique aqui em Portugal e Eslováquia, estava com uma posição bem forte a favor de Portugal, com a stake cheia, né? E consegui ficar pelo menos, eu não tenho certeza, mas pelo menos 25, 30 minutos a favor de Portugal sem perder nenhum tique. Portugal começou a reduzir o ritmo, eu fechei minha posição com esse valor aqui que vocês estão vendo mesmo e não voltei para o mercado. Cadê? Onde é que está aqui em cima? Estou falando do último jogo do dia, mas enfim, é o que eu tenho memória mais fraca. Depois eu volto para a França. Então, fechei com esse objetivo, esse prejuízo e não voltei para o mercado, tá? Portugal teve um pênalti perdido na prorrogação. O Black parecia que ia complicar a vida do Cristiano. O Cristiano chegou a chorar depois desse pênalti perdido. Mas aí, a seleção de Portugal nos penais... Olha, teve uma situação no final do segundo tempo da prorrogação que o Pepe perdeu a bola e o Diogo Costa, o goleiro, acho que é do Porto, né? Ele fez uma defesa espetacular, mas na minha opinião o Chesco bateu mal na bola, mas o Pepe ali poderia ter entregado a Euro. É claro que a gente não sabe se Portugal vai passar da França, mas Portugal seria eliminado naquela situação. O Diogo Costa pegou aquele chute do Chesco, e aí, meus amigos, na disputa de pênalti, o Diogo Costa pegou todos os pênaltis, inclusive o do Ilicic. Fazia tempo que eu não vi o Ilicic jogando. A história do Ilicic da Atalanta, para quem não lembra, a Fiorentina da Atalanta, é uma história muito triste, né, de depressão. Ele passou por muitos problemas pessoais. Um jogador muito bom, mas que teve problema, né, ganhou peso, ficou um tempão fora. Hoje joga, se eu não me engano, em um time menor. Mas foi muito bom ver o Ilicic voltando, mas infelizmente ele voltou já perdendo um pênalti no final. E aí depois, antes, né, teve França e Bélgica. Esse foi aquele tipo de jogo da Holanda com a Áustria.
Meu objetivo era não tomar um gol contra a posição, né? E felizmente eu não tomei. Eu trabalhei esse momento aqui onde a França recuou. Olha aí, de novo eu trabalhei contra o favorito, tá vendo? Fora dos meus métodos enfaixados, que eu sempre utilizo quando eu estou numa situação um pouco mais conservadora, mas que eu vi uma oportunidade porque eu não queria ficar contra a Bélgica. Eu sabia que se eu ficasse contra a Bélgica aqui, eu acho que eu iria tomar um gol contra a posição. Não aconteceu, mas eu senti que a Bélgica poderia me fazer um gol de contra-ataque, né? Porque a Bélgica escolheu jogar de maneira um pouco mais recuada e esse recuo dificulta muito a França, né? A França, quando tem que propor jogo, é um saco. Esse jogo tinha tudo para ir para os penais. Mas aí um gol contra, né? O Colomoni chutou e desviou no Vertonghen. E aí a França acabou conseguindo o seu gol. Eu só trabalhei, de fato, nessa redução de ritmo aqui da França. Trabalhei rapidinho uma correção da França. Fechei a posição. Mais nada. Bom, foi isso. Tá começando agora Palmeiras e Corinthians. E esses são os meus resultados na Euro. Tem algumas coisas que eu tô fazendo na agressividade que fica dando aquela sensação, pô, mas o Theo, ele tá fora de alguns métodos que ele fala e tudo mais. Gente, hoje em dia eu trabalho sozinho. Não tenho Discord, não fico digitando nada em Telegram. Com o meu capital. Aguentando a pressão do tamanho do capital que eu tô utilizando. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes eu bebo uma garrafa de café inteira dessa daqui. E, cara, eu tô me permitindo ser mais agressivo no lucro. Mas não é fácil. Se eu tivesse numa situação um pouco mais difícil, um pouco mais contida, eu acho que eu teria talvez um comportamento um pouco mais conservador, né? Mas ao invés de trabalhar, por exemplo, um lucro que eu tenho no jogo me torna mais agressivo naquele jogo, eu tenho sido mais agressivo na competição em si, tá bom? Então eu volto pra gente conversar provavelmente na segunda-feira que vem. Eu acho que é melhor do que fazer na sexta. E eu não tenho trabalhado, vocês veem que eu não estou trabalhando nada, só euro, só euro. A maioria das vezes é mercado de match odds. Não tenho trabalhado nada de Brasileirão, de Copa América, principalmente porque os horários da Copa América são muito difíceis para mim. Olha só, 10 horas da noite aqui, ó. Então são jogos que eu tenho evitado. Vamos ver, talvez agora nessa pausa da Euro de novo, eu consiga fazer alguma coisa. Tá bom? Queria saber como é que tá a Euro de vocês. Obviamente, queria deixar claro para vocês que ao expor os meus resultados aqui, eu não quero influenciar ninguém, como o comentário do rapaz quis influenciar, quis dizer. Vocês conhecem a minha forma de comunicação. Eu tô aqui batendo a cabeça técnica e emocionalmente há mais de 12 anos. E espero que sirva de motivação. Mas isso aqui tem o seu ônus, né? E é um ônus emocional. É uma pressão muito grande. Se eu tivesse um início de euro ruim, provavelmente eu estaria muito contido nas minhas metodologias. Hoje, com uma euro melhor, uma gordura melhor, eu tenho me posicionado de maneira um pouco mais agressiva. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Me contem aqui embaixo como é que tá a euro de vocês. Principalmente como é que foi esse início de oitavas de final. Ainda temos Romênia, Holanda e Áustria e Turquia para fechar. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê amanhã. Amanhã não. Amanhã no BDM, é isso mesmo. O script do BDM já tá na minha cabeça. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.